Bem, vamos a pensar na transformação especificamente relacionado à oração. Por isso, qual você diria que é o papel da oração na transformação espiritual na vida cristã? É essencial. A regeneração transforma alguém em uma pessoa de oração. E sabemos disso porque, tanto em Romanos quanto em Gálatas, nos é dito que o Espírito nos faz clamar Abba Pai. Portanto, na conversão, adquirimos essa nova orientação para o céu, essa orientação para o Pai, Abba Pai. Então, a regeneração transforma alguém em uma pessoa que ora. E sem essa conexão de oração com o nosso Pai, não há transformação nem santificação. Por isso, está intrinsecamente ligado à vida de oração. Não fazemos isso por nossa conta, crescemos em semelhança a Cristo pelo poder do Espírito Santo. E isso não acontece sem buscar esse poder por meio da oração. Ok, então se você tivesse que pensar em um ou dois temas específicos para orar em relação à transformação e à mudança, quais seriam esses temas? Eu acredito que oraria pelo desejo e estou hesitando porque não acredito que já tenha me feito essa pergunta antes. Pelo menos dessa maneira. Mas eu oraria pelo anseio, pelos desejos santos e também oraria pelo discernimento e poder para fazer o que eu sei que devo fazer para me tornar mais como Cristo. É uma resposta muito boa, mas na sua própria vida de oração, o que você acredita que pede repetidamente em oração na sua própria vida? Porque isso, em última análise, mostra o que você valoriza e aquilo que percebe como importante. Qual seria um desses temas que você repete uma e outra vez? Perdão. Pedir perdão, sem dúvida, está no topo dessa lista. Sempre estou orando para que Deus me dê graça para fazer o que eu sei que devo fazer. Tiago diz que se sabemos o que devemos fazer e não fazemos, é pecado. E eu sei que há muitas coisas em que Deus quer que eu trabalhe para ser mais como Cristo. Sei que essa batalha acontece frequentemente. Por isso, oro pelo perdão quando não faço o que devo fazer e pela graça e força para fazer o que eu sei que devo fazer para minha própria santificação e transformação. Excelente. Agora, uma das esperanças de todos, como você disse, que tem fome espiritual, e uma dessas esperanças como cristão é passar da obrigação para o desejo, dessa experiência de que tenho que orar, para aquela experiência de que quero orar e não quero parar de passar tempo com Deus. Quais você diria que são algumas das coisas ou aspectos essenciais para trilhar e caminhar por esse caminho? Orar a Bíblia. Quando oro, quase nunca tenho vontade de orar no começo. George Miller, cuja biografia acredito ver ali na sua estante, é considerado por muitos o maior homem de oração e fé na história da Igreja. Ele disse que, nos primeiros 10 anos de vida de fé, como ele chamava, passava de meia hora a uma hora lutando em oração, já que sua mente divagava e seu coração estava frio. Mas ele permanecia ali até que finalmente começava a sentir o desejo de orar. E isso levava entre meia hora e uma hora. Depois, ele fez uma pequena mudança em sua vida e disse que depois disso, quase nunca sofreu como antes. O que ele fez foi começar a orar a Bíblia. Em outras palavras, transformou as palavras das Escrituras em oração. Descobri que, quando faço isso, a palavra de Deus, como disse o Senhor a Jeremias, é como martelo e como fogo. Um martelo que
quebra corações duros e fogo que derrete corações frios. Quando tomo fogo da palavra de Deus e o mergulho bem no meu coração frio, a palavra faz a sua obra. E à medida que oro, o fogo da palavra de Deus me faz sentir mais vontade de orar. Vou contar uma breve história. Nas minhas aulas, exijo que meus alunos passem 4 horas seguidas com Deus durante o semestre. Quando mencionei isso pela primeira vez, você precisava ver o rosto deles. Eles diziam: "O que vou fazer durante 4 horas?" Mas depois de ensinar-lhes a orar a Bíblia e a meditar nas Escrituras, você sabe o que aconteceu, Nico? Quase todos relataram ter passado mais de 4 horas. Não porque precisavam, mas porque, como você disse, estavam desfrutando e não queriam parar. É incrível. Essa seria uma das minhas perguntas, mas você poderia explicar, com suas próprias palavras, como oração se relaciona com estar a sós com Deus? Bem, Jesus disse no Sermão do Monte que quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai que vê em secreto. Então, acredito que normalmente nossa oração deve ser privada, feita em segredo e a sós, para nos ajudar a focar. Muitos de nós lutamos com a falta de concentração na oração. Isso não é necessário, ou seja, Deus nos ouve se orarmos em silêncio enquanto estamos no meio de um grande estádio ou no meio de uma multidão. Mas, para qualquer tipo de oração prolongada, deve haver, eu acredito, solidão que nos ajude a focar nossa mente e coração. Esse é o benefício de estar a sós com Deus. Frequentemente é o melhor contexto para orar. Podemos nos concentrar em Deus e em nossa oração de maneira mais eficaz. Claro, a Bíblia também fala da oração interpessoal, como orar na igreja, por exemplo. No entanto, a solidão não é um requisito para a oração. Caso contrário, não poderíamos ir a um encontro de oração na igreja. Mas para a nossa própria oração pessoal, é muito mais útil, já que Jesus disse que entrássemos e orássemos em solidão, para não tentar ter nosso tempo de oração individual com as distrações de um ambiente público. Muito bem. Agora, muitas pessoas pensam que fazer um retiro onde está apenas você e Deus é algo para monges ou para pessoas que vivem no deserto ou algo assim, mas você ainda faz isso? Você tem algum tipo de agenda para fazer isso uma vez por ano, ou cada semestre, ou quando Deus o guia? Como funciona isso? Porque muitas pessoas podem querer praticar estar a sós com Deus, passar tempo com Deus, não só 4 horas, mas 1 ou 2 dias. Talvez nunca tenham feito isso e não conhecem ninguém que tenha feito isso no século XXI. Então, qual é a sua experiência nisso? O que tem ajudado você? Pode nos dar alguns conselhos? Bem, não quero ser muito específico. Caso contrário, a maneira como eu faço pode se tornar o padrão para algumas pessoas. E elas podem pensar: não há outra maneira de fazer isso. Mas conheço estudantes e pessoas que fazem isso a cada 3 meses para passar um dia ou 2 com o Senhor. Um dia de trabalho, basicamente. Conheço pastores que fazem isso mensalmente. Alguns fazem de forma mais ocasional e, como escrevo no meu livro, porque tem um capítulo sobre o silêncio e solidão, no meu livro sobre disciplinas espirituais para a vida cristã, às vezes há pessoas que querem fazer isso, passar um dia com o Senhor. Elas acreditam que precisam encontrar um lugar de retiro, ou que geralmente significa estar a uma distância significativa, precisando reservar com antecedência e pagar. Mas isso não é necessário. Eu digo a muitas pessoas que o melhor lugar para ir a passar 4 horas ou um dia com o Senhor é a igreja. Muitas igrejas têm um edifício que pode permanecer vazio parte ou quase toda a semana. E pode ser um ótimo lugar. É perto, gratuito e seguro. Lá podem ir e passar um tempo com o Senhor.
E se não for o edifício da sua própria igreja, talvez haja outra igreja perto onde possam obter permissão para entrar e passar o tempo que desejarem em privado. Geralmente, quando há vontade, há maneira de fazer isso. É uma espécie de ditado proverbial em inglês, onde há vontade, onde há uma verdadeira vontade, há um caminho. Então, isso é o que eu recomendaria, especialmente para alguém no ministério. Passar pelo menos uma vez por mês, 4 horas a sós com o Senhor. Isso pode ser uma manhã, talvez almoçar com alguém e passar a tarde no ministério pastoral, ou preparando o sermão. Ou talvez de manhã preparando o sermão, depois de almoçar com alguém, e pode passar a tarde com o Senhor. Mesmo pessoas leigas podem fazer isso também. Às vezes, quando falo sobre esse tema, muitas mães jovens dizem: Isso não é possível para mim. Eu tenho filhos o dia todo comigo. E, na verdade, conheço duas mães que fazem um intercâmbio. Uma vai à igreja, enquanto a outra cuida das crianças por 1 ou 2 horas. E depois fazem a troca. Elas se revezam dessa forma. Conheço casais que fazem isso. Talvez no sábado, enquanto um casal cuida das crianças, o outro vai à igreja ter um tempo a sós com Deus. E depois se trocam. E novamente, como diz o ditado, onde há vontade, sempre há um caminho. São excelentes ideias práticas. Obrigado. Agora, vamos falar um pouco sobre o silêncio, porque a solidão e o silêncio estão relacionados. Mas especificamente gostaria que conversássemos sobre o silêncio, não tanto como abster-se de falar, mas como tentar ter um coração tranquilo para permanecer conectado com ele ao longo do dia. Você poderia, por favor, nos explicar isso? Porque acredito que isso é essencial para a transformação. Quando alguém chega a praticar isso na presença de Deus e ter um coração silencioso para permanecer conectado com Deus enquanto caminha pela vida. E não há muitas pessoas falando sobre esse tema, e como você disse, escrever um capítulo sobre isso. Então, você poderia, por favor, descrevê-lo e nos dar alguns conselhos práticos sobre como implementá-lo em nossas vidas? Isso mesmo, eu incorporei material sobre o silêncio juntamente com o capítulo sobre a solidão. Os dois geralmente andam juntos, silêncio e solidão. E podemos diferenciá-los, mas eles são como duas faces de uma moeda. Aqui está a cara e aqui está a coroa. Não podem ser separados. Da mesma forma, pode-se distinguir a solidão, que é estar sós com Deus com fins espirituais, e o silêncio, que seria abster-se de falar durante um período de tempo com fins espirituais. Então, tecnicamente são diferentes, mas geralmente não se separam, estão juntos. Por isso, quando você tem um tempo a sós com Deus, onde está em silêncio, e não me refiro a silenciar a mente, como dizem alguns defensores da nova era, porque acredito que é impossível. Tentar não pensar não dá, mas só no fato de você tentar não pensar, você já estará pensando. Estou pensando ou não? Se supõe que não devo estar pensando. Não se pode não pensar. Mas você tenta bloquear outros sons e vozes. E isso é o oposto. Talvez ao explicar o que não é, possa ajudar. É orar, como eu disse, em um lugar onde não há solidão. Como tentar orar em uma cafeteria, por exemplo, é difícil, porque há outros ruídos ao redor. Pode ser que alguém diga: bem, hoje eu já tive meu momento de oração em uma cafeteria, mas você conseguiu se concentrar exclusivamente em Deus? Então, o silêncio diante do Senhor é, aliás, 3 vezes nos profetas menores se fala do silêncio diante do Senhor, usa essa mesma frase: guardai silêncio diante do Senhor. Assim, o silêncio de que estou falando é um silêncio focado em Deus, não como um olhar interno ou focar em si mesmo, aprofundando-se no próprio coração.
Não é um momento em que eu não falo conscientemente com Deus. Olho para Deus com o meu coração e talvez esteja meditando nas Escrituras, mas pode parecer contraditório ter um momento eliminando todas as distrações visuais e auditivas para poder falar com Deus. Então, aqui está a conversa interna com Deus, na qual eu deixei de lado a televisão, a música e todas as distrações possíveis apenas para poder me concentrar na palavra de Deus, meditar e me concentrar em Deus em oração. Assim, não é algo místico, é tentar eliminar todas as distrações, não apenas dos meus olhos, com as pessoas se movimentando ou a televisão, mas também dos meus ouvidos, para que não haja nada, nenhum som que me distraia e me impeça de me concentrar em uma conversa com Deus. Ótimo. Poderia, nesse momento, pensar em alguns autores cristãos que escreveram sobre esse tema e que nossos ouvintes podem consultar, além do seu capítulo? Bem, a maioria daqueles que penso não os recomendaria. Muitos dos que falaram sobre esse tema vêm de uma perspectiva diferente da Bíblia e de uma salvação distinta da nossa. Eu acho que sugeriria às pessoas revisar aqueles autores que cito no meu capítulo sobre o silêncio e a solidão. Vem à minha mente George Miller, o grande homem de oração e fé do século XIX em Bristol, Inglaterra, famoso pelo seu orfanato, mais de 500.000 pessoas específicas registradas sobre a oração no seu diário. E antes de começarmos essa entrevista, mencionamos brevemente os navegantes, a Dawson Trotman, o fundador, alguém que praticou essas coisas. Basicamente, quase qualquer autor evangélico, fiel e confiável, que fale sobre um tempo devocional, a sós com Deus, diria essencialmente as mesmas coisas. Às vezes me criticaram por usar o termo silêncio ou solidão, porque alguns escritores cristãos pouco ortodoxos também o usam. Bem, há alguns cristãos pouco ortodoxos que eu não recomendaria e que também falam sobre a Trindade. Eu não vou abandonar o uso do termo Trindade porque alguns que são menos fiéis às Escrituras o usam, e essa palavra não está na Bíblia. Então, eu não vou desautorizar um termo como silêncio ou solidão quando a Bíblia realmente fala sobre guardar silêncio diante do Senhor. Eu só diria que se uma pessoa se sentir desconfortável com o uso do termo, diria que está tudo bem. Podem chamá-lo de tempo de quietude, de tempo a sós com Deus. Não estou obcecado com o termo, mas com a prática. Então, para algumas pessoas, talvez tempo de quietude soe um pouco antiquado. Ou o que seja, tudo bem. Podem chamá-lo de tempo a sós com Deus ou tempo de silêncio e solidão com Deus. O importante não é tanto a terminologia nesse caso, porque não estamos falando de uma doutrina bíblica oficial, mas da prática. Queremos estar sós com Deus porque Jesus, pelo menos 5 vezes nos evangelhos, Jesus ficou a sós com Deus. E se ele teve que fazer isso, nós também. Ele é o nosso exemplo de como caminhar com Deus, o nosso verdadeiro exemplo. E é muito mais do que um exemplo. É o nosso Senhor, o nosso Rei, Criador, substituto. Mas não é menos do que o nosso exemplo de caminhar com Deus. E Jesus teve tempo com Deus pelo menos 5 vezes. E ele diz que o fez frequentemente, a sós com Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Maravilhoso. Permita-me fazer-lhe uma pergunta ou duas perguntas um pouco mais pessoais. Você poderia nos dizer que pessoa ou indivíduo impactou sua vida, desafiou a transformação e o desafiou a caminhar mais perto de Deus? Alguém que o influenciou? Bom,
Em termos de autores, mencionaria George Miller, que foi uma influência muito precoce, que mencionei antes. Jonathan Edwards, um puritano americano do século XVIII, sua biografia foi muito influente. De fato, fiz meu doutorado em Jonathan Edwards, mas também mencionaria Charles Spurgeon, o pregador batista britânico do século XIX e amigo de George Miller. O Dr. Martin Lloyd-Jones, de Londres, no século XX, também George Whitefield. Sua biografia foi muito influente para mim. A biografia de Dawson Trotman também, e de fato Trotman não teve esses fundamentos teológicos dos outros escritores que mencionei, mas em termos de devoção, piedade e compromisso de compartilhar o evangelho e as missões, ele foi um exemplo muito poderoso. Maravilhoso. Ele foi um dos meus heróis também. Minha última pergunta seria esta. Gostaria de compartilhar conosco qual seria a sua maior fortaleza como cristão e talvez alguma fraqueza, porque às vezes realmente nos ajuda a todos nós ver alguém como você, que trabalhou e caminhou com o Senhor. Um diz, aqui está um grande homem de Deus com fortalezas, mas também com fraquezas. Gostaria de compartilhar conosco essas duas coisas? Bem, acho que seria o mesmo. Uma é a disciplina. Meu pai foi um leitor diário da palavra de Deus. Na minha igreja também nos incentivavam, não só nos encorajavam, mas existia essa prática. Quando eu era jovem, havia envelopes de ofertas nas quais todos os membros e pessoas que iam na igreja, até os bebês, recebiam esses envelopes. Eram usados para levar sua oferta todo domingo. E na parte da frente do envelope haviam perguntas como: você leu a sua Bíblia todos os dias? Então, eu nunca conheci outra vida senão aquela em que se espera que se leia a Bíblia todos os dias. Isso está enraizado em mim desde que eu era uma criança em idade pré-escolar. Portanto, algumas disciplinas relacionadas a isso eu acho que são fortalezas que desenvolvi ao longo da vida. No entanto, a disciplina é minha maior fraqueza. As coisas com as quais eu luto realmente estão enraizadas na área da disciplina. Não fazer o que devo estar fazendo. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão, por responder isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conhecê-lo um pouco mais e poder ouvir sobre sua vida e seu coração, especificamente relacionado à oração. Muito obrigado, Nico.